que aconteceu foi o seguinte, o Palmeiras estava numa fase difícil, cara. Né? Aquela época que o Palmeiras, né, o time era bagunçado. Aí teve um jogador nosso que foi agredido pela torcida no Parque Antártica ali. A gente ia jogar contra o Flamengo, só que assim, o Felipão já tinha dado algumas entrevistas durante a semana que ele, por exemplo, ele falava publicamente assim, eu pedi camarão, me mandaram não sei o quê, esses jogadores não, a culpa não é, a culpa é dos, enfim, então ele sempre jogava a culpa para os jogadores. Só que isso me incomodava, porque assim, porra, ou estamos todo mundo no mesmo barco, e outra, vamos lavar roupa suja em casa, né? Eu sempre fui contra. E qualquer treinador que faz isso hoje, eu também sou contra. E aí, pra mim, na minha visão, isso acaba estimulando o torcedor que acha que ele pode pegar jogador na rua. Entendeu? Por quê? Porque o Felipão, pra quem não tem ideia, o Felipão é tipo Deus no Palmeiras. Ele e Marcão. Né? Hoje Abel, Dudu, Edmundo. Esses caras são muito grandes, os caras são ídolo do clube. Então, quando esses caras falam, o peso é muito grande. Então a gente pisava no Parque Antártico, qualquer estádio para jogar, Pacaembu, por exemplo, a torcida gritava au, 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 Felipão é genial e Marcão. Eram os dois jogadores que falavam. O resto era só xinga e vaia. Até que aconteceu dos caras pegarem jogador na rua. Aquilo ali eu falei, não, mas aí já tá passando do limite, entendeu? Aí teve um jogo contra o Flamengo, a gente tava lá na concentração, o menino chegou machucado lá. E aí eu falei, cara, já deu, né? Já deu. Mas não foi eu, Kleber, foi nós, grupo, falamos, não vamos viajar. Né? A gente não vai viajar, a gente vai pro jogo amanhã contra o Flamengo. Aí o Felipão entrou no vestiário e começou a falar, e eu falei também, eu falei, você tá errado, mas você dá umas entrevistas aí que você não pode dar, você tá falando muita merda e tal. E ele me xingou e eu xinguei ele, e a discussão foi pesada no vestiário. E aí depois disso eu acabei, né, saindo do Palmeiras, foi justamente esse o motivo da minha saída do Palmeiras. E depois eu dei entrevista, sempre que eu dei entrevista eu falei, cara, pra mim, que eu tinha uma visão do Felipão, que era aquele paizão e tal, e nessa época aí eu não tive boas recordações, não. Então foi isso que aconteceu, e eu penso isso até hoje, entendeu? Agora, eu não vejo problema nenhum, se eu encontrar o Felipão e a gente tiver que conversar, eu converso, não tenho problema. Eu respeito muito o Felipão. A carreira do Felipão é gigantesca. Teve um lance que você falou pra gente, uma fala aqui, que eu não sabia. Que foi quando o Palmeiras, o Felipão tinha pedido o Emerson Sheik. Então, isso foi te numa deixou puto também. uma reunião interna nossa, a gente sentado aqui, todo mundo, né? Um jogador do ladinho do outro aqui, e ele falou, eu pedi o Sheik e me mandaram o Ricardo Bueno, ou Leandrão, eu não lembro agora de qual, mas eu acredito que seja o Ricardo Bueno. E o Ricardo Bueno ouviu isso do Felipão. Então você fala, cara, porra, foi na frente do... Foi na frente do grupo inteiro. Entendeu? Então eu falei, não tem condição isso aí. Aí, porra, aí o Ricardo Bueno vai pro próximo jogo fazer o quê? Como que ele vai? Qual que é a motivação do cara de jogar? Então é esse tipo de coisa que eu bati de frente, que eu fui contra, e sou contra até hoje, mano. Sou contra até hoje. Se tiver treinador que faz esse tipo de coisa, igual teve um treinador agora que falou esses dias atrás aí, inclusive lá no Papo Reto, eu falei sobre isso. O treinador não pode falar essas merdas, não pode falar, expor jogador. Do lance do Luan, o Vanderlei que falou que a torcida pediu para não jogar, é isso? Não, isso também eu sou contra, mas foi um treinador que falou... Do Curitiba. Do Curitiba, exatamente. Lembra do Zago. Curitiba? O Zago. Antônio Carlos. Que a gente falou no Papo Reto. Falei, pô, o cara tá de sacanagem falar o que ele falou. Ele tem que ser mandado embora, pô. E foi. Como é que o jogador vai jogar agora? O cara arrebentou com todo mundo. Então eu sou contra isso, eu acho que tá errado, né? E outra, até falei, pô, o Zago chegou lá no Curitiba, ele já sabia que o time era aquele lá, mano. O time que tem esse, ou ele achou que o Curitiba ia contratar o Messi, o Curitiba não tem dinheiro. O time que tinha era aquele lá. Você quer vir? Você aceita? É isso aí que você vai trabalhar. Você aceitou, agora você vai meter o pau em tudo que é jogador e... Então eu sou contra isso aí, eu acho que roupa suja, velho, a gente lava dentro de casa.
O Marcão também, às vezes eu ficava puto com o Marcão, chateado com o Marcão. Por quê? O Marcão, às vezes, ele saía do campo e ele falava assim, porra, no Curitiba, lá nós tomamos 6 do Curitiba, né? Ele falou assim, se eu soubesse que saía, que era assim, eu ia ficar em casa. Torcida amava isso aí. Torcida, porra, Marcão. Mas e os jogadores, mano? Na rua? Como é que os jogadores iam ser cobrados depois? Ia ser esculachado. E aí esses jogadores que iam ser esculachados na rua, eles tinham que jogar na próxima semana. E aí? Qual que era a motivação desses caras? Como é que eles iam conseguir jogar? Então era essa a minha visão. Então eu ficava puto com isso. E essa foi a questão de eu ter discutido com o Felipão. E foi feio mesmo? Tiveram que apartar ou foi... Não chegou tipo, a ir pra cima um do outro, não. Mas foi um xingamento pesado, assim. Na verdade, eu não vou fazer uma pergunta, não, só um comentário. Eu sou Filipão Futebol Clube, todo mundo sabe. Eu só lamento em saber disso que você está falando, porque eu não sabia dessas histórias dentro do vestiário. Eu lembro que o Filipão falou do Camarão, você falou mesmo, eu lembro. Ele falou para quem quisesse ouvir. E eu, como palmeirense, eu só quero te pedir desculpas. Não, que isso. Mano, mas eu conheço muita gente, Elo, muito palmeirense que eu conheço hoje, que os caras quando, né, perguntam, e se sabe até por outros jogadores às vezes, eles falam, pô, é verdade, o Kleber estava certo na época, o Kleber não... Talvez eu não da forma, isso que eu já falei com meu pai fala isso pra mim, fala, você perde a razão. Você perde a razão, você tá com a razão, só que o seu jeito de resolver é de uma forma que você acaba perdendo a razão, porque você extrapola tudo, mano. Se tiver que... dá até medo, às vezes, de você, do jeito que você reage. Seu pai falando isso. Meu pai, por causa de alguma coisa que tá errada. Se eu ver que a coisa tá errada, velho, a minha forma de resolver e reagir, ela é muito forte, ela é muito pesada. E às vezes não dá pra contornar mais. Então ele fala, e é verdade. Talvez se eu... Por exemplo, Felipe Melo no Palmeiras. O Felipe Melo foi afastado no Palmeiras. Foi na época do O Cuca. Cuca. O que o Felipe Melo fez? Ficou ali afastado, quietinho, treinando. Voltou a jogar. Foi titular, campeão. Se fosse você? Se fosse eu, mandava todo mundo para aquele lugar, chutava o bote, falava, eu não vou ficar e vambora. Vamos seguir o caminho.